Olá, amigos e amigas do canal Evangelizar e Amar. Meu nome é Paulo Rangel e é uma satisfação muito grande estar aqui para poder fazer essa palestra para vocês. Quero agradecer muito a Roberta pelo convite, mandando um abraço para ela. E nós vamos tratar aqui de um tema que aparentemente é um tema simples, mas ao longo da exposição eu quero apresentar uma visão um pouquinho mais aprofundada, não só a respeito dele, como de outros aspectos que estão periféricos. E o tema é justamente deixar vir a mim as criancinhas. Então vamos comentar um pouco sobre essa lição, mas antes eu gostaria de fazer aqui algumas considerações, principalmente a respeito do Evangelho do Cristo. A ideia é que a gente possa ter uma visão mais aprofundada, mais completa a respeito da importância do Evangelho do Cristo. Então vamos começar abordando nesse aspecto, depois a gente entra no tema propriamente dito, com seus desdobramentos e estudos que têm pertinência. Vamos lá. Para começar, eu separei aqui uma passagem do livro de Pietro Baldi, capítulo 7, Evolução e Evangelho. Olha o que ele diz aqui. Podemos ver no Evangelho a verdade biológica que dirigirá a vida do homem civilizado do futuro. Se o poder do impulso telefinalístico da evolução soube guiá-la até aqui, operando a transformação da matéria em energia e desta em vida, não lhe faltará, de certo, o modo de continuar o mesmo trabalho, transformando o mundo biológico no espiritual. O Evangelho é apenas a lei deste plano superior de vida. Então aqui a gente já tem uma conceituação importante. O Baldi está falando o que aqui? Que existe a evolução, como todos nós estudantes do Espiritismo, das leis da vida, já temos conhecimento, e essa evolução ela é guiada pelas forças superiores da vida. Atualmente, nosso mundo está na fase da força e da astúcia. Existe, em razão disso, uma lei de causa e efeito, que é a lei que é aplicada na maioria dos casos. Mas o que o Baldi está falando? Que quando nós chegarmos ao estágio mais elevado, a lei será outra. Por quê? Porque se a gente vai estar num mundo mais civilizado, onde a causa será o amor, o efeito será o amor, não tem razão de ser a lei de causa e efeito. E sendo assim, olha o que ele coloca. O Evangelho é a lei desse plano superior. Se o Evangelho é a lei desse plano superior, cabe a nós, desde já, buscar a compreensão dessa lei. Porque se a nossa meta é evoluir, e evoluir com mais rapidez, com mais agilidade, então nós precisamos disso. Estar conhecendo o Evangelho não apenas na esfera intelectual, mas com uma compreensão completa, uma compreensão que abranja toda a profundidade e complexidade. Vamos seguir aqui para ficar mais fácil de visualizar essa ideia. Agora, a gente está aqui no livro do Bittencourt Sampaio, na verdade, a mensagem do Bittencourt Sampaio no livro As Virtudes do Céu. É a mensagem número 68, que Bittencourt ditou quando já estava desencarnado, através do médium Frederico Júnior, uma mensagem de orientação para o Grupo Ismael, que é uma das células da Federação Espírita Brasileira. Essa mensagem é do final do século XIX e, mesmo assim, ela permanece bastante atual. Vamos acompanhar, então, o que ele diz. Ainda uma vez eu te digo, o Evangelho de Jesus é o código divino pelo qual devemos pautar os nossos atos para com o nosso próximo. Saibamos compreendê-lo e praticá-lo. Olha, então vem na mesma linha que o Pietro Baldi colocou. O Baldi falou que é a lei e o Bittencourt Sampaio falou que é o código divino. Sendo assim, o que a gente precisa fazer? Compreender essa lei, esse código e, principalmente, praticar. Agora, para ficar mais claro nessa ideia que eu quero passar, eu separei aqui um trecho do Irmão X, que é Humberto de Campos, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Nesse texto, a gente vai ver passagens interessantíssimas que vai ser possível desenvolver mais ainda a ideia que estamos fazendo aqui. Eu citei somente alguns trechos, porque é um texto grande,
mas vai ser suficiente para a gente ter uma ideia geral daquilo que eu quero passar. Vamos lá ver. Está aqui o capítulo 19 do livro Antologia Mediúnica do Natal. Olha o que ele diz. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao espaço evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. E o texto segue, sempre nessa linha. Pega passagens aqui do início do Evangelho de Lucas, contando como foi a noite da vinda do Cristo ao mundo, falando que foi uma época de recenseamento, que não havia lugar para o Senhor e que a estalagem foi a manjedoura. E com base nessa narrativa aparentemente simples, olha o que nós temos. Toda uma simbologia. Essa última aqui, que a gente pode citar novamente para facilitar a compreensão, Lucas narra, a única estalagem a hóspede sublime foi a manjedoura. Daí vem o comentário. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. Então, qual que é a compreensão? O Evangelho não é só a gente entender e praticar as lições que estão ali. Aquilo que o Cristo falou, principalmente no Sermão da Montanha, a lei de amor, amar os vossos inimigos, se alguém bater na face direita, oferecer a outra. Isso é importantíssimo e é o principal. Mas se a gente for aprofundar, até essas passagens aparentemente sem importância, elas são riquíssimas. Todo esse texto do Humberto de Campos é um texto grande, Humberto de Campos, que é o irmão X, não deu para colocar todo aqui, porque senão a gente não ia ter como aprofundar todos os temas que precisamos abordar, mas são narrativas simples, falando que não havia lugar para o Senhor, só tinha uma estalagem, em época de recenseamento foi a vinda dele, e ele fez esses comentários riquíssimos, mostrando uma simbologia. E olha o que ele concluiu. Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho do Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Então é um roteiro palpitante da vida. Compreenderam? Essa que é a visão que a gente precisa ter. É uma visão diferente do Evangelho. Não é só a gente pegar, fazer uma leitura das lições e achar que é uma coisa interessante, que queria seguir, mas não consegue. Não. Temos que vivenciar, porque ele é uma lei. É uma lei que vai ser aplicada no plano biológico de evolução. E se a gente não tiver em condições de vivenciar essa lei, estamos em plena fase de transição planetária. Então, infelizmente, não vai ser possível para nós, se a gente não conseguir, permanecer aqui na Terra. Haverá mais um degredo. É o código divino e é um roteiro palpitante. Então, a compreensão é muito além do que a gente podia pensar. Não é só das lições, como eu falei, mas cada passagem, de cada versículo, existe uma lição gigantesca que nós podemos tirar. Então a gente deveria ter um estudo aprofundado e constante do Evangelho para que ele possa ser internalizado na compreensão não só no intelecto, mas principalmente no campo do sentimento e do coração. E aí, nos próximos slides eu coloquei aqui alguns livros que eu considero interessantes para estudar. São livros que eu gosto muito, para que quem tenha um interesse já possa procurar aí meios de se aprofundar na compreensão do Evangelho. O Evangelho aqui, para fins de ficar bem claro, é um Novo Testamento, principalmente as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João sobre a vida de Jesus. As demais passagens, como Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e dos demais apóstolos também são importantes de estudar, assim como Apocalipse, mas o Evangelho do Cristo ele tem uma importância primordial. E aqui eu separei alguns livros que são aqui do Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Rustem, que é a maior obra mediúnica sobre os Evangelhos, já que ele comenta cada passagem, cada versículo dos 4 evangelistas, além
dos 10 mandamentos de Moisés, né? É um missionário da fé, conforme o próprio Humberto Campos coloca, um dos coadjuvantes da codificação, que veio na mesma época de Kardec para colaborar com ele. Então, uma obra riquíssima, né, que a gente tem que estudar muito. Toda a coleção do Evangelho por Emmanuel foi feita pelo Saulo, um trabalho espetacular. Pegou várias lições de Emmanuel em livros dispersos, juntou e colocou essa coleção. São 7 volumes, né? Aqui eu só coloquei a capa do volume 4, que é o Evangelho segundo João, mas aqui estuda também Atos dos Apóstolos, né, e outras passagens, muito interessante. Boa Nova, aqui do Humberto Campos, que tem vários relatos sobre a vida de Jesus, dos que tem, das narrativas evangélicas. Bittencourt Sampaio, eu coloquei 3 livros dele, aqui Jesus perante a cristandade, do Calvário ao Apocalipse. Esse do Calvário ao Apocalipse é comentários a respeito das passagens de Atos até o Apocalipse. Elucidações Evangélicas à Luz da Doutrina Espírita, um livro recentemente publicado pela FEB, né? Uma nova edição. Saião faz parte dos espíritas primeira hora, né? Estava lá no grupo Ismael, juntamente com o próprio Bittencourt, Dr. Bezerra de Menezes, escreveu esse livro interessantíssimo, que contém um resumo de Rustem com o método de Kardec, como diz o Dr. Bezerra de Menezes no prefácio. E os outros do Bittencourt são a Divina Epopeia de Jesus para as Crianças, né? Então, na verdade, foram 4 livros do Bittencourt Sampaio. Por que eu coloquei? Porque são livros difíceis de se encontrar, mas que são livros riquíssimos, né? Inclusive o Bittencourt Sampaio, conforme a narrativa de o irmão Jacó, no livro Voltei, Psicografia do Chico, ele é o supervisor do espiritismo evangélico do Brasil. Então, entende muito, né? Além de ser um espírito bastante evoluído, ele entende muito do evangelho e editou todos esses livros aí, que infelizmente é difícil de encontrar, mas fica aí a dica, né? A gente pode fazer a compra dele às vezes, provavelmente com sucesso, é possível achar nos livros usados. E essa edição aqui de Jesus para as Crianças, ela tem disponível gratuitamente para download, de forma legal, a edição da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço para o Jorge Damas e para o Júlio Damasceno, nossos companheiros, né, do Rio de Janeiro. E o último slide que eu separei mais 3 livros para compreender os evangelhos são Universo e Vida do Áureo, Evolução e Evangelho do próprio Pietro Baldi, que é o livro até que está aqui no fundo, né, da tela, vocês podem ver, e Deus e o Universo também do Pietro Baldi, certo? Então todas essas dicas aí para quem quiser aprofundar na compreensão evangélica. Agora a gente vai entrar no tema propriamente dito, já com essa visão, né? Se a gente já sabe que toda a passagem do Evangelho é um roteiro palpitante de vida, nas palavras do irmão X, então a gente vai tentar compreender esse roteiro, ainda que minimamente, dessa passagem do Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Vamos então avançar aqui. Essa passagem foi registrada em Mateus, né? 19:14. Então disse Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha, então aqui a gente já tem uma lição. Jesus não falou que o reino dos céus pertence às crianças, né? Porque se fosse assim era muito fácil, né? Vamos colocar, né? Era só a gente vir aqui como criança, de repente desencarna criança e tem a vaga garantida no reino dos céus. Não, não é isso que o Cristo quis dizer. Tanto é que a passagem é bem clara, né? O reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a elas. E como que é ser semelhante às crianças? Eu peguei aqui passagens de Kardec e de Emmanuel para a gente poder comentar, né, o significado desse símbolo, né? Vamos ver. Aqui primeiro com o nosso codificador, Allan Kardec, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. Então é essa característica das crianças, né? Ou essas características, pureza, humildade, que as crianças, como ainda elas não têm desenvolvidos, né, a compreensão intelectual avançada da vida, ela também não tem os vícios morais.
ainda não se manifestam, né? Todo espírito que se reencarna, ainda mais na fase atual que a gente está, são seres que já possuem erros milenares, né, no passado, com exceção dos grandes missionários que vêm. Mas, na fase infantil, como na reencarnação ocorre, vem o véu do esquecimento. E o véu do esquecimento o ser recomeça como se fosse do zero. Enquanto está na fase infantil, ele tende a manifestar essas características aí de pureza, humildade, ingenuidade. Então são essas características que nós temos que buscar despertar em nós também para sermos assim semelhantes às crianças. É o que Emmanuel também fala aqui no livro Ideal Espírita. Ele diz: a ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar estágios superiores da evolução. Hoje, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. Então, a virgindade do sentimento, como Emmanuel coloca, ela é decorrente disso que a gente comentou. Como o véu do passado, véu do esquecimento, ele obsta, pelo menos temporariamente, nos primeiros anos da reencarnação, a criança tem a oportunidade de ter essa ingenuidade, né? Essa ingenuidade, essa pureza que nós comentamos, que vai permitir, caso nós tenhamos sucesso nesse processo, galgar estágios superiores da evolução. E o que é importante? Porque como existe um cérebro novo, apesar de todas as tendências reencarnatórias que a criança vai manifestar com o tempo, porque segundo os estudos de Pietro Baldi, no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, as forças que compõem a personalidade de todo ser humano podem ser, de certa forma, resumidas em forças paternas, forças maternas, forças do ambiente e forças espirituais, forças do espírito. Sendo que a força paterna são as tendências do pai, as tendências da mãe são as forças maternas, as forças do ambiente são aquelas que vigem e estão no ambiente em que a criança está inserida, e a força do espírito além de significa todas as vidas que ele já teve anteriormente, mais o determinismo evolutivo que está por trás. Sendo assim, apesar de todos esses fatores, quando está numa reencarnação nova, com poucos anos de idade, existem formas de ser trabalhado os conteúdos para que a criança possa desenvolver e despertar suas potencialidades latentes. E a criança tem uma característica interessante, porque ela tem uma vontade de aprender e também, além da pureza, ela possui facilidade grande de esquecer as ofensas, né? É assim que a gente devia ser. E para aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do esquecimento, da renovação, eu trouxe aqui esse slide, que a gente vai ver que a nossa mente tende a ser uma mente mecânica. O que é a mente mecânica? É aquela mente que está sempre carregada de sentimentos e pensamentos repetitivos. A gente vive assim, se a gente parar para pensar, nós temos pensamentos que duram anos, né, que desde quando nós somos crianças, para aproveitar o tema que nós estamos abordando, a gente desenvolve. E para a gente romper com essa mente mecânica é dificílimo, porque temos muitos condicionamentos. Inclusive, quando alguém nos chateia, alguém faz algo, comete um erro conosco, tem uma dificuldade grande de esquecer e perdoar. Passa assim, às vezes, 5, 10 anos e a gente não consegue perdoar. Toda vez que a gente encontra a pessoa, a gente vai lembrar. Então, a gente precisa de compreender também como as crianças, tirar uma lição, essa lição com elas, do esquecimento. Porque se a gente for ver a criança no dia a dia, muitas vezes ela acabou de brigar ali com o amiguinho e 5 minutos depois já está tudo certo. A gente deveria ser assim. É outra lição que a gente poderia considerar, né, como um ensinamento de Cristo nessa passagem de ser semelhante à criança. Que olha o que o Krishnamurti fala para a gente aqui. Mas, se morrêssemos todos os dias, se no fim de cada dia estivessem acabadas todas as nossas apreensões, todas as nossas rivalidades, todas as nossas idiotices e vaidades, nossa crítica cruel,
Se cada dia chegássemos a um fim e não levássemos tudo aquilo para o dia seguinte, haveria então a possibilidade de renovação, não achais? A criança tende a ser assim. Enquanto somos crianças, nós não levamos, carregamos mágoa, apreensão, rivalidade, nada disso para o dia seguinte. Né? Quando a gente cresce, as tendências afloram e aí a gente fica preso na mente mecânica e nas mágoas. Mas é possível libertar dos condicionamentos. O Krishnamurti, toda a obra dele, essa passagem está no livro A Conquista da Serenidade, como eu coloquei, mas toda a obra do Krishnamurti é para explicar a gente a estudar a nossa mente e tentar libertar dos condicionamentos. Uma das formas que ele coloca é esse. Morrer todo dia, evidentemente, não quer dizer morte física, né? Desejo de morrer, de partir, nada disso. É morrer no sentido de não dar continuidade a esses processos psicológicos que vão gerar, inclusive, as patologias em nós, né? Mágoa, tristeza, raiva, cólera. Se a gente finalizasse o dia, no outro dia limpasse tudo, o esquecimento, poderíamos renovar. E assim seríamos também semelhantes às crianças. Mas o que acontece? O Krishnamurti segue dizendo aqui. Mas se o indivíduo não continua, não dá continuidade às suas apreensões, mas pensa nelas por maneira completa, penetrando-as profundamente e dissolvendo-as, fica então nova a sua mente para fazer face a qualquer coisa por maneira nova. Então isso é o objetivo, né? Essa passagem. O indivíduo ficar livre dessas apreensões para que a mente seja renovada e a partir daí uma mente superior, uma mente silenciosa, possa se manifestar. Só que o que acontece na maioria das vezes? A dificuldade está em que a maioria de nós quer viver no passado, nas memórias passadas ou no futuro, nossas esperanças e desejos, o que denota que o presente não tem importância. E por isso vivemos no ontem e no amanhã, dando continuidade aos dois. Se o indivíduo experimentar realmente essas coisas, morrendo de fato em cada dia, em cada minuto, para tudo aquilo que acumulou, há então a possibilidade da imortalidade. Vamos tentar explicar aqui de forma resumida essa passagem. Como a gente vive preso no passado, a gente pode analisar. Todo o nosso pensamento vem carregado de conteúdos do passado. É difícil para a gente poder renovar. E, infelizmente, é um passado que, muitas vezes, a grande maioria das vezes, é de conteúdo negativo. A gente fica preso só na lembrança dos fatos ruins, fica preso em nossas ideias, não consegue abrir a mente, né, para informações novas, conhecimentos novos, né, fica na rigidez, e aí acontece a maioria dos problemas. Se a gente conseguisse superar isso, né, não viver também com expectativas demasiadas para o futuro, porque o futuro vai depender do presente. É por isso que a gente tem hoje vários livros, várias obras que tratam da questão da atenção plena, que significa o quê? A observação contínua da nossa mente e a gente está de fato presente em cada instante de nossas vidas para o momento atual. Porque o presente é que é possível transformar. O passado já foi e o futuro vai depender do que for no presente. Então, se nós aprendêssemos a valorizar o momento presente, dar toda a atenção para ele, estar com a mente concentrada, focada, aí existiria uma possibilidade de renovação. Inclusive, essa possibilidade de imortalidade que o Krishnamurti fala é porque é uma imortalidade no sentido da mente estar sempre expandindo e não deixar ficar presa, deixar encapsular e morrer na cristalização, né, nas ideias fechadas que não permitem uma abertura maior e um desenvolvimento maior. E por que eu estou falando tudo isso? Primeiro porque é importante. A nossa vida todinha aqui na Terra é para a gente evoluir e libertar a nossa mente, através de correção dos erros do passado, através da ação, mas também precisa ter uma renovação mental, senão a gente não consegue evoluir. E isso, como eu falei antes, está plenamente relacionado com a questão de ser semelhante às crianças, porque as crianças estão sempre abertas para o novo. E para a gente ver que isso é uma grande verdade, olha o que o Baldi fala aqui na sequência. No livro As Noures, capítulo 4. Diante de certas verdades elevadíssimas, muitas vezes é melhor sonhar, porque as descobre mais facilmente o poeta do que o cientista. Ou então, o cientista deve fazer-se poeta, para saber olhar o mundo com a ingenuidade de uma criança.
Então ele está falando novamente aqui da questão da ingenuidade, falando novamente da questão da busca pela verdade, né, verdades mais elevadas, e isso se dá com uma mente nova, né? E a gente precisa se fazer semelhante, então, às crianças para obter esse aspecto. Uma outra característica interessantíssima das crianças diz respeito à vontade de aprender. Todo mundo que convive aí com pessoas da fase infantil, né, meninos, meninas, aí, novos, crianças, sabe que chega uma fase em que eles querem saber de tudo. Eles perguntam tudo. Ah, por que é isso? Ah, por que o céu é azul? Por que a água apaga o fogo? Né? E por aí vai, essas perguntas inocentes, mas que buscam uma ânsia por conhecimento. Ora, essa ânsia por conhecimento, essa ânsia de saber as coisas, infelizmente, para muitas pessoas, à medida que cresce, para. A pessoa tende a achar que já sabe de tudo, que já sabe o suficiente, que não precisa buscar mais nada. E é aí que vem o engessamento, a inércia. Aí que vem a queda. Porque a gente deixa de ficar estagnado e muitas vezes até comete erros que não seriam cometidos se a gente tivesse mais conhecimento, prestasse mais atenção, né? Tivesse a mente mais atenta na busca da verdade. E essa busca ela é importantíssima, né? Porque a gente tem que desenvolver, né, por meio dela, não só a razão, mas acaba que desenvolve também a intuição, que é uma faculdade até superior, como Pietro Baldi também fala. Vamos ver aqui o texto dele a respeito disso. Está lá em A Grande Síntese, capítulo 1, onde ele diz assim: a razão que utilizais é um instrumento que possuís para prover os mistérios e as necessidades mais externas da vida, que são a conservação do indivíduo e da espécie. Quando lançais este instrumento no grande mar do conhecimento, ele se perde. Para avançar ainda é preciso despertar, educar e desenvolver uma faculdade mais profunda, a intuição. Então, o que o Pietro Baldi está falando aqui? Que a razão ela é importantíssima. Né? Através da razão que a gente tem toda a condição de viver no mundo atual, conectado, globalizado, com tecnologias de ponta, né? Existem produções científicas, intelectuais, todas baseadas na razão. Mas que para avançar ainda mais, em busca da chamada teoria de tudo, em busca da própria evolução do espírito, a razão não basta. Ela é necessária, mas ela não basta. Então, cada um de nós precisa buscar transcender a razão. Não é descartá-la, é utilizá-la, mas avançar além dela. Galgar um degrau a mais, que significa, nesse caso, buscar atingir a intuição. Agora é Emmanuel que vem com a mesma ideia, né? Olha o que ele diz aqui no livro Emmanuel, capítulo 7. Faz-se mister, ou seja, necessário, em vossos tempos, que busquei desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo, para que desabrochem plenamente. O homem necessita das suas faculdades intuitivas através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Então, na mesma linha que o Baldi falou, precisamos despertar nossas faculdades intuitivas. Como que faz isso? Exercícios da mente. Exercícios da mente são o quê? Exercícios de concentração, meditação, oração, leitura e estudo edificante. Tudo isso vai ajudar a gente a fazer com que a nossa mente vibre em patamar superior. Né? Nós temos essa necessidade, essa busca pela intuição é importantíssima. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir avançar. Isso também é se tornar semelhante às crianças. E segue Emmanuel desenvolvendo a ideia aqui. Agora no livro O Consolador. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Aí ele diz: o campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Opa, então vamos lá. Estudo perseverante, esforço sincero e meditação sadia. São os 3 roteiros que ele dá. Então temos que estudar bastante, temos que nos esforçar também em nossas atitudes no campo do bem, mas além das atitudes, vigiar a palavra, o sentimento e o pensamento. E para isso a gente precisa meditar, né? A meditação sadia, aquela meditação que a gente analisa constantemente a nós mesmos, né? O estudo, a busca pelo autoconhecimento, que vai nos levar à transformação
e vai fazer também desenvolver a intuição. E ele segue, olha o que ele fala, que seria até uma espécie de recompensa, né, para quem tem essa prática persistente e consegue desenvolver. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer intermediários. O que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente. E o homem, então, terá nascido para uma vida melhor. Então, se a gente persistir, vai desenvolver naturalmente uma faculdade. A faculdade mediúnica será uma das que será desenvolvida. E aí a gente pode ser certificado da existência do mundo invisível, como ele coloca aqui, sem intermediário nenhum. Olha que dádiva, né? Então a gente pode concluir que a mediunidade também é um sentido. Assim como a visão, a audição, olfato, tato, paladar, a gente desenvolve ele está latente em nós. E a gente pode desenvolver dessa forma como Emmanuel explica, através da meditação, esforço, estudo perseverante. E aí, quando a gente se certifica por nós mesmos das verdades do mundo invisível, é uma maravilha, porque nós temos condições de ter mais do que uma intuição desenvolvida, né? Uma percepção e um diálogo com os nossos mentores, que vai certamente fazer que a nossa fé aumente mais e que a nossa persistência no campo do bem ocorra. Mas isso, para acontecer, vai depender de esforço, vai depender de dedicação, vai depender da gente colocar em prática tudo isso daí que foi abordado, né? Tocado em ensinamento evangélico, juntamente com essas questões aí que Emmanuel e o Baldi abordou sobre a meditação, a intuição, enfim, que a gente deve buscar. E na mesma linha, vem também agora Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha como é interessante, né? Que desde a época do Cristo já tinha essa ideia desenvolvida aí, né? E a gente lê às vezes essa passagem e nem percebe. Quando lê, né? Então a gente precisa mudar esse nosso ato para poder dar valor aos textos sagrados, especialmente nessa parte aqui de Paulo, que vem resumir tudo o que a gente falou até aqui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus? Qual é o plano da sua vida? Transforma a mente. Eleva a vibração. Desenvolve a intuição. Se coloque em contato com o plano espiritual superior. E aí essas orientações vão ser percebidas, vão ser recebidas. A gente vai transformar e vamos saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. E partindo aqui para a conclusão, o último slide. Obrigado a todos, obrigado a todas. Quero agradecer muito aqui novamente a Roberta pelo convite, né? Que espero que vocês possam apreciar esse estudo, que seja útil, né? Porque eu tenho a ideia convicta e firme que não adianta nada a gente entender essas verdades aí dos textos sagrados, das diversas religiões, a gente pensar Jesus foi isso, Jesus foi aquilo, Kardec falou isso, Kardec falou aquilo. Essas discussões por si só não adianta. Se a gente não pegar todo esse conteúdo e transformar, mudar a mente, sair do condicionamento, evoluir, buscar desenvolver a intuição, de nada terá valido a pena. Pelo contrário, nossa situação pode até ser mais grave, porque depois que a gente desencarna, a gente pode desencarnar num complexo de culpa muito grande por ter tido ciência do que deveria fazer e não ter feito. Por saber que poderíamos desenvolver e alcançar um potencial gigantesco e ficamos discutindo, preso, batendo boca, eu não acho isso certo, não acho isso errado. E na verdade, todos somos irmãos, né? A gente deveria ter mais tolerância para com o pensamento alheio e mais reflexão a respeito de nós mesmos,
para que através de um estudo aprofundado a gente conseguisse colocar em prática aí o Evangelho como um roteiro de nossas vidas, como um código divino, para usar as expressões aqui do irmão X e do Bittencourt Sampaio, para que essas lições todas aí de Kardec, de Emmanuel, nos façam nos tornar puros como as crianças, semelhantes a elas, coisa que vai ser dependente exclusivamente de nós. Então, que ficam essas reflexões finais. Abraços a todos. Fiquem com Deus. Muita paz.